Aí, tá gravando. Ah, de boa, então fala seu nome primeiro, seu nome. Meu nome é Vinícius da Silva Santos, tenho 26 anos e sou formado em jornalismo. Você estuda agora, né? Agora eu faço Ciências Sociais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Isso aí. Então, por que você foi fazer jornalismo? Essas coisas bem... Você estudou em que instituição o jornalismo? Tá, eu falo olhando pra vocês? Não, pra cá. Porque é meio ruim, né? É estranho. Não, relaxa, pode falar olhando pra nós. Vai à vontade. Tá, eu estudei na Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, a Fapcom, na Vila Mariana. E eu entrei na faculdade em 2008, que foi justamente o ano em que eu consegui a bolsa através do programa federal ProUni. Como é que foi pra conseguir a bolsa? Então, primeiro eu fiz o Enem, né, o processo normal, que você faz o exame nacional, e aí, de acordo com a nota que você tira, você pode concorrer a uma bolsa de estudos no programa do ProUni. E aí eu lembro que eu tinha tentado uma vez antes e tinha conseguido uma bolsa de 50%, só que eu não trabalhava na época, então não tinha como pagar. Aí eu abri mão dessa primeira bolsa, tinha conseguido em psicologia. E aí da segunda vez que eu tentei, eu consegui uma nota maior, tinha ido bem melhor na redação. E aí eu consegui uma bolsa 100% e levei a documentação necessária e consegui dar início ao curso. E tinha muita gente junto na sua faculdade? Então, ironicamente, a minha faculdade, na época que eu entrei, ela tinha acho que uns 6 anos de idade, então isso para uma faculdade é muito novo. E 85% dos alunos eram bolsistas. A faculdade ela até fez uma média, uma pesquisa, um estudo para ver esse número de bolsistas, e era a grande maioria mesmo. E todos via ProUni, assim, a maioria do pessoal era ProUni. Poucos eram pagantes e o número de bolsas naquela época era muito grande. Como a faculdade era nova, ela precisava de alunos. Então, por exemplo, você tinha 10 bolsas ou 15 bolsas para cada turma de jornalismo. E eles tinham matutino e noturno, então muita gente conseguia entrar na faculdade. E aí, como a faculdade ela era focada em comunicação social, então tinha jornalismo, publicidade, propaganda, relações públicas, rádio e TV. Então todas essas implementações eram compostas por bolsistas na sua maioria. Assim. Então você teve contato com muita gente que teve mais ou menos a tua trajetória para o ingresso. E você consegue fazer um panorama geral assim do que você pensa do ProUni? Porque a gente às vezes não tem nem noção do que é o negócio, como ele funciona, se ele funciona, né? Se tem suporte por trás. Se é um programa bem, como é que fala, fomentado, bem... funciona, né? Que rola. Então, eu particularmente acho que ele incontestavelmente contribuiu para um impacto muito grande na ascensão das pessoas perante o ensino superior. A ascensão no sentido de que você realmente tem a chance de ter acesso. Porque diferente da FUVEST, que é um vestibular muito utópico, porque ele é um vestibular para alunos da rede pública, mas ele exige um nível de conhecimento no qual não é aplicado nas redes públicas de ensino. Isso é fato porque eu estudei e eu não tinha 60% do que era ensinado. Exatamente. Agora o Enem não, ele tem esse nivelamento muito claro, ele aplica uma prova de conhecimentos gerais sim, ele tem a sua complexidade, mas é uma complexidade possível. Você estudou aquilo em algum momento no ensino médio, você não precisa pagar um cursinho, que eu acho uma coisa absurda você ter que pagar um cursinho depois de sair da escola pública, porque se você estuda numa escola pública, você já não tinha dinheiro para mensalidade, aí você tem que se sacrificar para pagar um cursinho. Se virar para fazer um cursinho. Para competir no vestibular. A gente está gravando uma entrevista aí já. E agora o Enem não, ele tem essa abrangência maior, a prova ela é muito mais justa nesse sentido, e o ProUni ele acaba sendo funcional porque a sua nota do Enem, que é justamente a expressão do seu conhecimento durante o estudo público, é utilizada como critério de corte, né? Então você consegue, você consegue competir de igual para igual com todo mundo que também estuda na rede pública. O Enem, no início do processo, ele tem uma questão de renda per capita e uma análise, né, da sua renda para justamente separar, né, aqueles que podem pagar uma bolsa de 50% daqueles que não podem pagar uma bolsa de 50%. E a partir disso eles concedem um benefício. Então eu achei bem funcional. Na minha casa a gente, na época, só tinha meu pai com renda, ele era aposentado e somos em 4 pessoas, na época também éramos 4 pessoas. E aí isso foi o equivalente para conseguir o direito à bolsa. Depois que você faz a sua inscrição, escolhe o seu curso, você leva a documentação, aí o pessoal responsável pelo ProUni faz a análise. Assim que você foi
contemplado com a bolsa, você só faz assinatura do contrato de curso e aí você pode ficar tranquilo. A única exigência do ProUni é que durante o curso você não pode pegar, na minha época você não poderia pegar 3 DPs, que aí você perdia o direito à bolsa. Mas a gente sabe que na faculdade privada a maior exigência é a presença, né? Então se você é um aluno presente ali, você não pega DP, enfim. Então o pessoal conseguia manter a bolsa muito bem. Eu achei um programa bem funcional. E a faculdade, foi boa mesmo? Satisfação então, com a faculdade? Foi. Eu entrei totalmente às cegas, né? Porque nesse período em que eu saí da escola em 2005 e entrei na faculdade em 2008. Então foram 3 anos que eu só fiz curso técnico e curso de línguas, nada muito complexo. E aí quando eu entrei na faculdade foi um choque, um segundo choque, porque eu não tinha embasamento do ensino público. Então você chega na primeira aula de teoria da comunicação e você começa a rever fatos da Revolução Francesa que nas suas aulas de história do ensino médio isso foi passado muito. Depois ver Walter Benjamin, Adorno, como? Na minha graduação em jornalismo eu tinha sociologia logo no primeiro semestre, então você entra na sala e o professor começa a falar de Marx, de Engels, você fala Escola de Frankfurt, coisas... Você nunca vai aprender isso na rede pública porque eles não podem falar de comunismo profundamente, tem essa questão do marxismo, então eles falam que você não pode tratar de um certo rabo preso na rede pública. Sim. Também, além da defasagem. Exatamente, você não pode nas aulas de história focar muito no ensino de política, por exemplo. Na época que eu estudei, os meus professores de história, eles falavam isso. A gente não pode abordar política porque isso chega nos ouvidos do Estado como o professor implantando uma ideologia. Então você não pode, mas você pode falar para o aluno que ele tem que trabalhar para ter um carro. Então, intrinsecamente, você fala de capitalismo, mas você não fala de comunismo. É isso. E né, eu tive esse choque na faculdade, só que eu percebi que as faculdades privadas elas tiveram que mudar muito o ritmo delas com a entrada de alunos do Enem. Porque eles tiveram que fazer uma espécie de reforço. No meu curso, antes dessa entrada de muitos alunos bolsistas, você entrava e você já tinha que ter uma noção mediana de produção de texto. A minha sala, por exemplo, ela era muito fraca em texto no início. Então a faculdade teve que montar uma oficina de redação aos sábados para que essas pessoas fizessem uma espécie de reforço para que elas conseguissem acompanhar o ritmo da faculdade. Isso até na FESP, agora onde eu estudo, tem uma oficina de redação também, mas lá a escrita é mais científica, mas tem uma oficina de redação para ajudar esses alunos que tiveram um ensino fraco na rede pública a acompanhar. Depois... depois se nivela, aí cada um vai pro seu canto, mas a priori eles têm que... Porque senão o curso não anda, né? Claro. O professor fica voltando a matéria. Então, de maneira geral, você concorda que o ProUni é uma iniciativa muito legal, pelo que você está me dizendo, uma coisa que é aquela que a gente fala, porra, como ninguém nunca pensou nisso, né? Eu acho. Só que ao mesmo tempo, continua naquela tecla, né? Se não melhorar o ensino de base, a coisa não Exatamente. anda. A logística é outra. Esses dias saiu acho que foi na verdade no blog do Sakamoto, ele fez uma matéria meio que texto, aliás, dizendo que se as bolsas, se as vagas da USP fossem 99% concedidas a alunos da rede pública, isso impactaria apenas no 1% de pessoas muito ricas do Brasil. Então isso é óbvio, tipo, você estuda a sua vida inteira numa escola pública, e aí quando você acha que você vai fazer uma faculdade pública porque você ainda não tem dinheiro para manter o ensino superior, porque ensino superior não é só mensalidade, você paga livro, alimentação, transporte, entre outras coisas. Então, se você tivesse esse acesso, ia ser muito melhor. Inclusive, isso seria uma motivação para que os alunos se empenhassem mais na absorção de conhecimento na rede pública. Porque, por exemplo, algumas universidades estadunidenses, você faz o seu estudo no colégio e ao final do seu ensino complementar, os próprios diretores eles te dão cartas de indicação, né? Olha, você quer ir para essa faculdade, você quer ir para essa, você já para essa. Agora, eu saí do ensino médio, eu nem sabia para que servia o Enem. Inclusive, quando eu fiz o Enem, foi porque chegaram na minha sala, colocaram as folhas da inscrição nas carteiras e falaram, olha, vocês têm que fazer o Enem porque vocês não pagam a inscrição, porque aluno não paga, né? Então eu só coloquei meu nome e falei, acho que é mais uma prova. Eu nem sabia que tipo, isso poderia... De graça, né? Vamos aí. Eles falaram, não, isso daqui é o último vestibular que vocês têm que fazer na escola, então teve muito despreparo, as pessoas não valorizaram o acesso ao ProUni, porque também não sabiam, né? Tanto que o levante de procura do ProUni, acho que teve um aumento de 2011 ou 2012, assim, foram uns recordes de inscrições, porque as pessoas viram que o ProUni funcionava, de fato. Que as pessoas conseguiam... Só que é o que você falou, se o ensino de base não melhorar... E é o grande cancro do país. Exatamente. Agora eles têm como é que é o nome? Eles têm o mesmo sistema que é similar ao ProUni, mas para a rede pública de faculdades, mas são as federais, né? SISU. E que é uma boa, mas ainda assim
tá muito pequeno, assim, é contraditório, né? 60% dos alunos da USP têm condições de pagar uma faculdade privada. Saiu também uma pesquisa essa semana, então... Nós somos o caso, né? Acaba sendo assim. Não, é elitizado. Eu também não acho que a solução seja de fato você levar só em conta o poder aquisitivo da pessoa. Só que o problema é que justamente esse montante de vagas de pessoas ocupadas são pessoas que tiveram a chance de fazer um cursinho e não passaram pela precariedade que é o ensino médio. Assim. É diferente. Parece que é uma teoria da conspiração para manter tudo num status quo atual. Isso. É elitizado e pra é o que dá a entender, não é? Dentro das faculdades privadas você já tem entre aspas, apartheid, por exemplo. As faculdades adoram falar mal das unis. Ah, porque você quer estudar numa uni da vida. Mas, gente, o conhecimento é o conhecimento. A procura pelo conhecimento é individual, cada um tem o seu método. E a faculdade, a espinha dorsal dela é o quê? A gente vai te passar referência bibliográfica. Você vai ter que ler, você vai ter que pesquisar. Não é mais o ensino médio que o professor pega na sua mão e fala copia a seleção. Então não tem como você ficar desmerecendo, sabe? Tipo, não. E é uma coisa de mau uso, não sei na tua opinião. Nós somos o único país da América Latina, da América do Sul, se eu não me engano, que há o ensino superior público. E ele é mal usado. Ele é segregatório. Sim. Ele é inatingível para a população que precisa, né? Exatamente isso. A USP Leste, por exemplo, que foi uma espécie de luz que surgiu, ela tá abandonada agora. Tiveram que sair de lá, né? Porque tava contaminado. Foi cartel do Alckmin muitos anos. Assim, como é que fala? Caminhão eleitoral dele, muitos anos. Exatamente, só que é como foi com as ETECs, né? Pipocaram várias ETECs, só que a infraestrutura era muito ruim. Eu estudei numa ETEC, fiz curso técnico lá de informática e assim, não tinha folha de sulfite. O importante era você ter a imagem, né, da instituição, mas dentro, o funcionamento, o gerenciamento era totalmente precário. Então acabava sendo quase que nulo, assim. E na sociologia agora, essa experiência? Então, agora eu tô numa universidade privada. Agora não, né? Mais uma vez eu estou numa universidade privada, mas agora não como ProUni. E é uma boa instituição, assim. Por se tratar de um curso de ciências sociais, a visão da própria gerência do curso, da administração do espaço, é muito mais voltado para o fator humano. Então, eles estão muito mais preocupados em quais pesquisas os alunos vão desenvolver do que se eles vão ou não se formar ou se eles vão continuar com a sala cheia ou não. Então, o investimento, na verdade, é para você se tornar pesquisador lá dentro. Então, a carga de livro é muito grande. Eles têm bolsa lá dentro para você ter suporte na sua pesquisa. Então, se você apresentar uma proposta legal, os caras bancam as viagens, você faz o produto. Você tem um compromisso acadêmico? Sim, muito. Isso é legal. E ela tem 80 anos, né? Então, tipo, o histórico de pesquisas científicas na área de sociologia que a instituição desenvolveu é muito grande. Então, eles querem manter isso. Porém, lá dentro a gente ainda tem também uma reivindicação de bolsa de estudos, porque, sejamos francos, né? Não adianta. Tem muito aluno que entrou ali, mas é o que eu sempre falo, por exemplo, eu entrei empregado, agora eu tô desempregado. Como que eu vou conseguir manter, entendeu? É uma outra lógica. Tá, e se eu perder meu emprego, eu consigo ter uma garantia de que eu vou terminar esse curso? Então, é um debate que rola lá dentro pra ver se a gente consegue. Lá não tem ProUni, a faculdade ela não é vinculada ao ProUni, ela não tem esse convênio. E eu não sei por quais motivos, enfim, mas seria uma boa se tivesse, né? E você acha que você vai para esse lado mesmo, acadêmico? O que você quer? Assim, então, se eu pudesse, eu gostaria de ser escritor, né? Mas na nossa época eu sempre queria ser tipo, vou passar a minha vida escrevendo livros e tudo mais. Mas, para ser mais prático, eu prefiro ir para a parte acadêmica mesmo. Porque eu gosto muito da parte de pesquisa, gosto muito da questão de revisão bibliográfica e eu acho que lecionar é uma coisa muito interessante, assim. Eu a vida inteira fui aluno, né? E hoje eu só estou aqui porque eu tive ótimos professores. Então eu acho que fazer com que esse ciclo continue é meio válido, assim. E também porque eu não quero me submeter à parte mais comercial, eu não trabalhar em empresa. Eu não vejo assim muito. Não me vejo muito nessa. E é uma pena, né? Porque aqui infelizmente no nosso país, onde a educação não é muito efusiva, as pessoas não dão valor ao mestre, né? Ao professor. Isso é um absurdo. Eu costumo falar pra minha mãe, às vezes até brincando, eu falo, mãe, um professor salva tantas vidas quanto um cirurgião. É verdade. Hoje eu olho pra minha sala, pra sala que eu estudei, pra alguns amigos da época da escola, e eu vejo que eles
só saíram do caminho errado porque eles tiveram uma perspectiva dentro da sala de aula. Né? Eu moro na Zona Leste, né? Próximo a Itaquera. É região periférica. Então a gente conhece todo tipo de gente, isso é fundamental. E a gente vê que realmente quando você está dentro de uma sala, o professor ele tem um papel muito mais impactante. Ele não é só professor, ele é pai, ele é conselheiro, ele é amigo, ele é irmão, ele é confidente, ele é um monte de coisa, né? E graças a esses professores, as estatísticas elas sempre são burladas. Então o moleque que era para ser perdido, ele consegue entrar numa faculdade, por exemplo. Então conta de um professor então que você marcou sua vida. Então, eu tive um professor de literatura chamado Marco César Alves. Ele era um professor muito respeitado na escola, negro. E eu enfatizo o fato dele ser negro porque na época que eu estudei o preconceito era muito grande, o racismo era muito grande entre os alunos e com os professores, né? E dizem que aqui não tem. Imagina, o respeito era menor ainda, né? Era descontrolado, assim. E aí, mas ele foi um professor muito interessante porque ele deu literatura clássica, né? Numa escola onde a gente mal sabia gramática. Então a gente aprendeu a ter um apego primeiro porque a gente respeitava ele. Isso foi muito interessante. A gente aprendeu a matéria porque a gente não queria desapontar ele. Então todo mundo se empenhava, não vou tirar nota baixa com o Marco César, senão a gente vai se dar mal, ele vai ficar com raiva da gente, tarará. E ele foi um dos professores que mais mudou a realidade assim, da minha escola, fez os alunos lerem. Imagina, eu cheguei no terceiro colegial, eu acho que eu não tinha lido 5 livros. Não tinha lido 5 livros até o meu colegial, assim, porque não tinha exigência, porque não Cultura. não fazia parte da minha realidade, os meus pais não tinham costume de leitura. Então eu lia porque era obrigado para trabalho e tipo, não absorvia nada. Aí entra a questão do analfabetismo funcional, né? Porque a gente sabe escrever, mas a gente não tem capacidade de interpretação. E, enfim, ele foi um cara que marcou porque ele mudou muita coisa, assim, na escola. Legal. A gente já falou da tua trajetória, do programa que te deu esse salto, que te permitiu esse salto. Agora, a faculdade em si, como uma instituição, como uma coisa incrustada na sociedade, que precisa, igual casamento, você acha, o que você pensa dela? É útil, não é útil? É gostoso, não é gostoso? Vale a pena, não vale? Olha, a faculdade como instituição, como uma entidade que compõe o Estado, ela é fundamental, né? E isso é incontestável, assim. Tem um livro muito legal que eu li durante o curso de jornalismo que se chamava O Imperador. Era de um jornalista que ele foi até a Etiópia e ele entrevistou só os empregados do antigo rei, que era o Haile Selassie, né? E aí esses empregados eles davam depoimentos que ajudaram ele a compor o livro com o relato da queda desse imperador. E a queda deles foi concretizada mesmo quando, inevitavelmente, ele teve que fundar uma universidade. E aí, o que aconteceu? Ele fundou a universidade, essa universidade ela tinha uma autonomia intelectual e é óbvio que ela começou a ter contato com outras fontes. Se é universidade, o conhecimento é universal, então eles têm que aprender de todo, né? Todo o planeta. E aí, foi aí que eles perceberam que a condição de miséria deles era absurda e que não podia ficar assim. E a revolução no país começou a partir da fundação da universidade. Então eu falo não só na questão revolucionária, mas assim, o pensamento crítico nasce daí, né? Assim como muitos dos reforços do status quo também nascem da faculdade, porque a gente sabe que tem pensamentos de direita absurdo dentro das universidades. Mas é fundamental, se você não tem universidade, você não tem justamente o que? O conhecimento universal, você não tem a noção do que está acontecendo no mundo e do que está acontecendo no seu âmbito. Então, tipo, como instituição, eu só acho que as universidades aqui, elas ainda têm aquele problema do academicismo, né? Que muitas universidades só sabem falar a linguagem que os acadêmicos entendem. Quando elas abrem as portas dela para a população, elas abrem com medo, ou com receio, ou com uma catraca. Ou com uma arrogância, uma soberba. Exatamente, ou com uma soberba. Tem aquele maldito olhar para a sociedade muitas vezes de que nós somos só objeto de estudo e não, né? Às vezes você chega na sociedade, você vai entrevistar uma comunidade para fazer um TCC, por exemplo. Aí você vai numa comunidade, você olha para as pessoas como se você estivesse no Simba Safari, né? Ah, não, eu vou entrevistar, mas assim, eu não me misturo, eu não... Então eu acho que tem esse problema do academicismo e do medo de se misturar, né? O Alfredo Rosa, ele fala muito disso, das 3 culturas, a de massa, popular e erudita. A erudita continua sendo assim, exatamente, intacta, né? Mas isso acabou mudando também com o ProUni, né? Porque hoje os universitários e os pesquisadores são pessoas que saíram dessas comunidades e que tiveram contato com as 2 esferas, né? Desde a camada mais precária até a camada